uma oportunidade que a gente abre para toda a igreja. Só você vir procurar e dar seu nome, né, que a gente vai deixar agendado. Amém? Abra a sua Bíblia em 1 Samuel capítulo 30. Hoje é o culto da família e eu vou trazer uma palavra para a nossa vida sobre família. 1 Samuel capítulo 30. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 6. Todos acharam, amém? 1 Samuel está antes de 2 Samuel. Vai ficar mais fácil para você achar aí. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclague, já os amalequitas tinham dado como ímpeto contra o sul de Ziclague, e a esta ferido e queimado. Tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos, nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram seu caminho. Davi e seus homens vieram à cidade, e ei-la queimada, e as suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a sua voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã israelita, e Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava em apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa dos seus filhos, de suas filhas, porém Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Amém? Pode assentar. Meu irmão, que história interessante. Davi sai e volta com seu povo, com alguns homens, vários homens. Quando ele chega na cidade, ele vê tudo queimado, destruído. E cadê as mulheres, os filhos, as famílias? Foram todos levados. Não mataram, mas levaram. E ficou sabendo que foi os amalequitas e Davi chega ali, entra em pânico e chora. Uma tristeza muito grande, porque até então não tinha certeza se tinha matado ou se não tinha matado. E todo mundo desapareceu e ele com aquela angústia muito grande, choraram até não ter forças mais para chorar. Tão grande que era o problema. As famílias foram embora, levaram tudo, destruíram a cidade, destruíram os bens, levaram as mulheres, as crianças. E ele reúne força porque a luta intensificou tanto, meu irmão, porque a Bíblia fala que um abismo puxa o outro. Quando acontece um problema na família, nunca fica só naquele problema, porque o inimigo, ele entra com dardo inflamado e acrescenta mais. Ele vai multiplicando aquele problema. Se não bastasse ter levado, queimado os bens e levado as famílias, levado embora, filho, tudo indo embora, de repente vê, parece que está tudo perdido, está tudo arruinado. Se não bastasse, chega a notícia a Davi que fala assim: estão querendo te apedrejar. Já tem a perda, não é? De gente, de bens, de tudo, e ainda tem a luta das pessoas querendo acusar ele e querendo apedrejar. Mas nem assim Davi se deu por perdido, nem se deu por vencido. Reuniu força e falou assim: vamos atrás das nossas famílias, vamos buscar. Reuniu os homens, mas ele não tomou essa atitude sozinho. Ele orou ao Senhor. Falou: podemos ir? Se a gente for, o Senhor dá a vitória. É para ir agora? É dessa maneira? Deus falou: pode ir que eu sou contigo. Ele falou: se Deus falou, meu amigo, vamos embora, vamos partir para cima.
e partiu Davi para cima. Teve orientação de Deus e foi para cima. Meu irmão, o inimigo quer trazer destruição. E às vezes ele traz uma destruição e tem pessoa que fala, isso acontece com todo mundo. Tá normal, o mundo está assim mesmo. Não. Você tem que reunir força e ir atrás. Tem que lutar. Ele quer trazer destruição. A gente vê uma atitude diferente da ação do inimigo e do Espírito Santo no Antigo Testamento e no Novo Testamento. No Antigo Testamento, a gente percebe a ação do inimigo indiretamente, através das histórias, igual aqui. Não fala, o diabo foi lá e destruiu e queimou, usou pessoas. Não. O Antigo Testamento não usa esses termos. Só fala o relato e a gente conclui. Que a gente sabe que a obra do inimigo, quem estava por trás disso aqui? Por trás da destruição, por trás da falência da família, a gente sabe quem está por trás. Agora no Novo Testamento não, já é mais explícito. O Novo Testamento já fala de pessoas endemoniadas, da ação direta do diabo. A gente vê várias passagens, como o Gadareno. Se fosse isso no Antigo Testamento, ia falar, tinha um homem louco que ficava assim, 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 a gente tinha que deduzir que ele estava endemoniado. Mas no Novo Testamento já fala, ele estava endemoniado, e o poder de Deus foi ali, ele foi liberto. Não é? No Novo Testamento, com o véu rasgado, com a ação do Espírito Santo, as coisas ficaram tudo mais claras para a gente entender. Mas aqui não é difícil a gente enxergar a mão do inimigo tentando trazer destruição e acabar ali com as famílias. A gente vê a ação do inimigo, mesmo indiretamente. A gente vê o inimigo trabalhando contra as famílias. Nós vemos nesse texto, meu irmão, famílias inteiras sendo levadas. E Deus sempre lutou pela família. Nós vivemos uma época de hoje que já começou e vai piorar mais ainda. Pode anotar, a mídia inteira, a grande maioria da mídia, eu posso até dizer que é mais de 90%, vai apoiar esse movimento contra a família, contra a palavra, contra a igreja, contra os princípios morais. Querem reformar tudo, destruir a família de qualquer maneira. E Deus sempre lutou pela família. Eles querem acabar até com os vínculos, pai, mãe, filho, essas coisas. Nasceu, cada um é um indivíduo e pronto, acabou. Põe na certidão de nascimento só o nome e quando que nasceu e pronto. Quer nem saber quem foi pai, quem foi mãe. Estão doidos porque isso acontecer. Não é? Isso é tudo ação do inimigo também. É o inimigo por trás dessas coisas. E Deus sempre lutou pela família. Tudo começou com a família. Adão e Eva geraram filhos. Tudo começou com família. No começo foi com família. Depois que Deus mandou o dilúvio e acabou com a população, o recomeço foi com família. Quem Deus colocou na arca, além dos animais? Família de Noé. Para quê? Para recomeçar. Tudo recomeçou com família. A grande libertação, o grande sonho de Deus, de inaugurar a igreja, de começar a igreja. A grande família, a maior família, a mais importante, foi através de Cristo, que veio numa família. Precisava de uma família. José, Maria, seus filhos, suas filhas. Jesus teve irmãos, irmãs, com problema, igual a gente mesmo. Igual a gente mesmo. Era para falar assim, Jesus teve uma família e todos ingressaram no ministério, aquela coisa perfeita. Talvez seria até pior, que a gente ia pegar como modelo e achar que a gente está vivendo tudo errado. Mas a família de Jesus, os irmãos, não vi nenhum no ministério. Eles foram converter depois que Jesus morreu e ressuscitou. No tempo que Jesus andou aqui, ninguém queria, tinha até vergonha dele. As irmãs nem se fala. A mãe chegou um tempo que ela começou a pensar que ele mesmo estava louco. Quem abraçou o ministério foram os de fora, mas depois eles se converteram. Mas com todos esses problemas, mesmo sem apoio, Jesus sempre viveu em família. Tudo começou com a família. E nós, meu irmão, nós somos família. A igreja é uma família.
Você já viu alguém falar, eu sou igreja? Está errado. Você não é igreja. Igreja é a união dos santos. A igreja é conjunto, forma o corpo de Cristo. Eu sou um membro. Eu posso ser o dedinho, a unha, a língua, a ponta da orelha, sobrancelha, qualquer coisa. Mas o corpo não. Você não é completo, você faz parte. E um membro só tem valor ligado no corpo. Olha aí os membros aí que funcionam todos. Que maravilha. Você mexe a mão, você mexe as pernas, tudo funcionando. Eles têm valor porque está ligado. Mas se cortar um dedo seu, meu irmão, agora, amanhã, ele já está apodrecendo. Amanhã está preto. Já não vai valer mais nada. Você já viu o transplante de órgãos? O médico tem que preparar um corpo aqui e o outro ali, o que vai doar e o que vai receber, ficar tudo preparado para ser rápido. Tem que tirar o rim e colocar rápido. Se é o coração, rápido. Se morreu, tem que ser rápido. Qualquer coisa. E transplante de órgão que fazem vida, geralmente faz muito transplante de rim, tem que ser rápido. Preparar, olhar ali, né? Se está tudo de acordo. E tem que ser rápido. Por quê? Não pode ficar fora do corpo, senão morre. Meu irmão, essa história de que vou congregar em casa, eu sou igreja, eu não preciso de templo. Não, templo não precisa mesmo não. Se a gente reunisse debaixo de uma árvore, era a mesma coisa que a gente está fazendo aqui. Se a gente reunisse num campo, todo domingo reunisse aí numa grama, mesmo, não faz diferença para Deus mesmo não. Não é o prédio, é a nossa união, é o corpo, não é isolado. Juntos, nós somos o corpo de Cristo. Cristo é o cabeça de um corpo, não é de um membro. O corpo tem que estar em conjunto, você tem que estar ligado. Tem que estar ligado, né? A Bíblia fala, quem não cuida dos seus é pior do que o infiel. Então, meu irmão, você está ligado no corpo de Cristo? Lá na sua casa, você tem que ter um comportamento diferente. Tem gente que é uma benção, ora em língua na igreja, não é? Reteté para todo lado, mas em casa bate na esposa, trata mal, trata os filhos mal, trata o pai mal. Então a Bíblia fala, se você não cuida dos seus, é pior do que o infiel, não é? Jesus falou assim, olha, quem não deixar pai, mãe, filho, o que for por amor de mim, não é digno de mim. Aí já vem o contraponto. Porque tem gente que fala assim, qual que é mais importante? A minha família carnal ou a minha família espiritual? O que é que Jesus falou? Quem não deixar, se for necessário, deixar pai, mãe, irmão, por amor de mim, não é digno de mim. Quando que é necessário? Ah, meu irmão, conheço família que se um aceitar Jesus, vira uma bagunça. Porque vive tudo na contramão da fé. O dia que um aceitar Jesus e chegar lá e falar, olha, agora eu sou assim, 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 às vezes ela é até expulso de casa. Tem pai que vira para o filho e fala assim, você vai para a igreja evangélica? Você vai batizar? Se for, você pode ir embora. Sabe o que tem que fazer? Tem que ir embora, mas servir a Cristo. Porque a nossa família carnal é só aqui, mas a família espiritual é por toda a eternidade. Essa classificação de valores, ela precisa ser observada na nossa vida. A gente precisa saber qual que é o valor. Jesus estava lá no lugar, o pessoal falou assim, sua mãe e seus irmãos estão lá fora. Ele falou, minha mãe e meus irmãos são que estão aqui dentro, ouvindo a minha palavra, em comunhão comigo. Olha o que ele falou, entre o valor da família carnal e o valor da família espiritual. Então, meu irmão, não é para fazer comparativo, é para você saber que você precisa valorizar a sua vida com Deus. Tem gente que pensa assim, eu larguei a igreja, eu larguei tudo para cuidar da minha família. Está errado. Você consegue cuidar da sua família na presença de Deus, é congregando, é servindo ao Senhor. Se for preciso sair da presença de Deus para cuidar da família, ele fala assim, porque eu estava brigando demais com meu filho, depois que eu parei de ir na igreja, a gente parou de brigar. Vai viver bem o resto da vida aqui na terra, depois perde sua salvação. Família, a Bíblia fala para cuidar da família, para viver em família,
para estar em família, para valorizar a família, mas nunca além da nossa família espiritual. Nunca além. Nada nessa terra, meu irmão, pode sobressair as coisas do céu. Nada na terra sobressai as coisas do céu. As coisas do céu sempre vão ser mais importantes. Juntar tesouro no céu, meu irmão, é muito mais importante do que você adquirir mais bens aqui na terra. Você receber um dom espiritual e receber galardão no céu é muito mais importante que você receber uma promoção na sua empresa. Então as coisas do céu são muito mais valiosas e duradouras. Então nós precisamos saber, família é importantíssimo, temos que cuidar da nossa família. Se não cuidar, a gente nega a fé, mas não mais importante do que o meu nome escrito no livro da vida. Jamais será. E aí a gente vai lá para Ageu e o pessoal estava o quê? O pessoal entrou nessa. Estou cuidando da minha casa, da minha família, eu estou cuidando das minhas coisas. Ah, mas você não está indo, você não está mais indo nos cultos, você não está, não, eu estou cuidando da minha casa. Aí Deus chegou lá em Ageu e falou para eles: olha, vocês cuidam das suas próprias casas. E Deus admitiu, você está cuidando bem de sua casa. Você cuida da sua própria casa e está deixando a minha deserta. Por causa disso, eu vou reter a bênção sobre a sua vida. Eles achavam que estavam fazendo a coisa certa. A gente não precisa desprezar uma coisa para fazer outra. Porque se você está na presença de Deus, meu irmão, aí que você tem condição de cuidar da sua casa mesmo. Aí que você vai cuidar de verdade. Aí que você vai abençoar seus filhos. Aí que você vai abençoar seu marido. Aí que você vai abençoar sua esposa. Aí o que acontece? Famílias levadas. E Davi chorou? Chorou. Davi sentiu? Sentiu. Davi se prostrou? Prostrou. Ficou preocupado? Ficou preocupado. E ali acabou? Não. Enxugou as lágrimas, levantou, falou assim: agora vamos para a batalha. Tem problema nenhum você chorar, meu irmão. Tem problema nenhum você ficar triste. Não tem problema nenhum, porque a gente passa por problema e chora mesmo. A gente sente mesmo. Tem problema nenhum, isso é normal. Até Jesus chorou. Até Jesus chamou os seus discípulos assim: vem cá que eu estou em angústia profunda. Até ele ficou angustiado. Não tem problema nenhum. E problema familiar atinge a nossa vida. Quer mexer com alguém, é mexer com a família dele. Chora mesmo. Muita coisa podia ter acontecido aqui. Nem Golias fez Davi chorar. Mas quando falou, levou minha família, ele chorou. Nem ameaça dele pular naquela arena ali e encarar aquele homem, não chorou. Mas quando falou, levou minha família, entrou em pranto, chorou, se abateu. Tem problema nenhum. Mas depois que você chorar bastante, meu irmão, que você orar e buscar a resposta de Deus, enxuga essas lágrimas, reúne força, levanta e parte para a batalha. Interessante que o texto fala que eles foram levados. Foram levados. Tem uma diferença, meu irmão, de ser levado e de ir com as próprias pernas. Muito interessante, que quando diz que eles foram levados, Deus falou: vai atrás. Davi, vai atrás. Você está pedindo orientação? Pode ir que eu te dou vitória. Mas quando Jesus conta a parábola do filho pródigo, ele não foi levado, ele quis ir. Ninguém puxou ele, foi lá e arrastou ele. Não, ele decidiu ir. E nesse caso Jesus já falou outra coisa: o pai não arredou o pé de casa, ele ficou em casa, na mesma fidelidade ao Senhor, aguardando ele cair em si e voltar com as próprias pernas. Você lembra de quando Elias foi para a caverna? Ele não foi levado para a caverna. Não foi soldado que pegou e vem para cá e levou ele arrastado para cá. Não, ele foi com as próprias pernas. Alguém foi atrás dele para resgatar? Não, foi atrás dele para ensinar. Jesus, o Senhor entrou lá dentro da caverna e falou: o que você está fazendo aqui? Ele: não tem ninguém comigo, eu estou sozinho. Essa desculpa que a gente dá, né? Eu estou sozinho, não tem ninguém comigo, eu estou sem recurso, estou cansado e não sei o quê. Muito bem, do mesmo jeito que você voltou, do mesmo jeito que você veio, você volta. Pelo mesmo caminho que você veio, você volta. Ele teve que voltar sozinho. O filho pródigo teve que voltar sozinho. Mas essas famílias, elas não foram por conta própria.
essas famílias foram levadas. Aí Deus falou: não, aqui você vai lá e resgata. Tem coisa, meu irmão, tem gente, tem marido que está indo embora por conta própria, tem mulher que está indo embora por conta própria, tem filho que está indo embora por conta própria. Se mantém na presença de Deus, Deus vai cuidar. Agora, tem gente que está sendo levado, meu irmão. O inimigo está montando estratégia, está arrancando gente, é arrancando gente da igreja, é arrancando gente da família, é levando lá para o mundo, é preso, cativo, em correntes, grilhões. Aí a gente chora, fica triste, ora, e Deus fala: vai atrás. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Tem gente que pensa que é as portas da igreja. Pensa se a porta da igreja é forte, o diabo pode vir bater, que ele não consegue. Não, está falando a porta do inferno, que não prevalece contra a igreja. Então é a igreja que vai lá no inferno e chuta a porta deles, para quebrar, para abrir. Mas para que quebrar a porta do inferno? Para que a igreja vai quebrar a porta do inferno? Você já pensou nisso? A Bíblia fala: a porta do inferno não prevalecerá contra a igreja. O que a igreja tem que ir lá quebrar a porta de inferno? Porque o inferno tem porta. Porta é para quê? Para prender. Prende pessoa na droga, no vício, na pornografia, na mentira, no mundanismo, desviado, longe da presença de Deus, no alcoolismo. E tem muita gente levada, e o diabo conseguiu levar, e o diabo conseguiu prender. Aí a igreja, a Bíblia fala que a porta do inferno não prevalece contra a igreja. É para a igreja ir lá chutar, estourar, quebrar essas portas, esse cadeado. Para quê? Para libertar essas pessoas que Deus continua amando e continua tendo um propósito em cada vida. Quantas pessoas presas porque também foram levadas. O interessante que a gente vê aqui a maneira pelo qual o inimigo usou para trazer destruição sobre estas famílias. Quantas famílias aqui presas? Levadas. Quantas famílias que poderiam estar hoje edificadas estão aí baleadas? Às vezes não levou nem pessoas, mas já levou o sonho, já levou a comunhão, já levou a paz, não é? Já deixou feridas. E o inimigo está levando devagarzinho, está baldeando. Cada vez que ele vem, ele leva um pouco, leva a confiança. Às vezes casais, cada briga que tem, o inimigo está levando a confiança, está levando aos pouquinhos. E cada vez que ele leva, vai subtraindo. E as famílias vão sentindo. Cada vez está sentindo uma baixa, está piorando. Antigamente a gente vivia mais em paz. Antigamente a gente sonhava mais, a gente tinha mais alegria. E às vezes a vida começa a ficar sem graça, porque está deixando o inimigo levar, e vai perdendo. É igual aquela parábola das dracmas. Qual a mulher que tendo 10 dracmas, perdeu uma, ela não toma atitude, vai, né? Varra a casa, acende a candeia, busca com diligência, depois faz uma festa quando recupera. Sabe o que Jesus estava falando ali? Essa parábola está entre 3. A do filho pródigo, que é aquele que é de dentro de casa e vai embora lá para fora e fica perdido lá no mundo. É o desviado. É o filho que era de dentro de casa e desvia e vai embora. A da ovelha perdida, aquele que nunca foi de dentro de casa, aquele que está lá no mundo e Deus tem um lugar para ele dentro de casa. Mas que Jesus falou: prefiro deixar 99 igual vocês, que acham que não precisa de perdão, para ir atrás de uma dessa lá fora que não me conhece, que quando ouve o evangelho vem morar com o pai, porque tem lugar para ele na casa do pai. Aí quando ele fala da dracma perdida, ele já está falando, não é de gente que está lá fora, não é o ímpio que está lá fora, não é o drogado que está lá fora que tem que vir para dentro, e nem é o filho que está desviado e está lá fora. Ele está falando de perdas dentro da casa. Qual a mulher dentro da sua casa se perder, não varra a casa, vai procurar ali dentro mesmo. Perdas dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, perdas que a gente não precisa admitir, aceitar. Jesus está falando assim: qualquer perda dentro da sua casa
pode clamar ao Senhor, pode buscar, pode acender a candeia, pode varrer a casa, pode correr atrás, buscar com diligência, que Deus também vai te ajudar a recuperar, porque Ele não quer que você tenha perdas dentro do seu próprio lar. Filho pródigo é aquele que foi embora lá para fora e foi perder lá no mundo. A ovelha perdida é aquele que perde lá no mundo, nasceu perdendo e não aceitou Jesus até hoje e está vivendo perdendo. Quem não tem Jesus só vive perdendo. Mas a dracma perdida é gente que nunca saiu da casa do pai, mas está dentro, mas dentro de casa continua perdendo. Quantas pessoas assim estão congregando, é evangelho, tem Jesus como Senhor e Salvador, tem unção na sua vida, tem ministério, tem título, mas dentro da sua casa, cada dia mais você está perdendo. Perdas que vão se registrando a cada momento. O que Davi fez? Falou: não, eu vou consultar a Deus, eu não estou concordando com esse negócio não, do inimigo vir aqui levar nossa família, queimar nossos bens, acabar com a nossa casa, levar nossa família. Eu não estou concordando com esse negócio não. Eu não acho que isso é plano de Deus para a minha vida não. Se Deus permitir, igual foi na vida de Jó, for por um tempo, beleza, eu vou aceitar, mas se não for, eu vou correr. Se Deus me autorizar, eu vou correr atrás. Ele foi orar e Deus falou: você está mais do que certo, isso não é plano meu para a sua vida não, pode correr atrás, que eu tenho restituição para a sua vida. Quem sabe Deus está esperando é isso, é a gente correr atrás. Quem sabe Deus está esperando é um posicionamento e correr atrás daquilo que o inimigo tem levado. Sabe o que aconteceu aqui? A mesma estratégia que o inimigo age hoje do mesmo jeito, porque as coisas do Antigo Testamento são sombra das coisas futuras, não é? Primeira ação do inimigo está no versículo 1, olha aí. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Siclag, já os amalequitas tinham dado como ímpeto contra o sul de Siclag, e esta ferido e queimado. Sabe o que acontece aqui? O que a gente vê? A primeira perda e o ataque do inimigo: queimaram as casas, os móveis, os bens, aquilo que eles construíram com tanto tempo, aquilo que eles gastaram tanto suor para construir, para adquirir. Acabou com os bens materiais, vida financeira arruinada. Sabe como é que o inimigo trabalha? Arruinando também a vida financeira. Tem muita gente que usa muita demagogia. Fala: financeiro não é nada, o importante é que está com saúde. É claro que saúde é muito mais valioso do que o financeiro, mas falar que financeiro não é nada? Financeiro é importante sim. Você com a vida financeira arruinada, você arruma um monte de problema na sua vida. O financeiro, quando o inimigo consegue colocar a luta financeira mesmo na sua vida, para atingir talvez até o seu básico, o financeiro atinge a saúde. Tem gente que fica doente por causa de problema financeiro. Através do financeiro, a saúde dele fica complicada. Através do financeiro, a pessoa arruma úlcera. Eu conheço um moço que era muito capaz, trabalhava numa empresa, era comissionado, tanto que o salário dele na carteira não era grandes coisas, mas o que ele ganhava de comissão era barbaridade. Só andava de carro zero, casa muito boa, e de repente, uma compra que foi feita na responsabilidade dele, uma caixa d'água gigante estourou, e essa caixa d'água gigante estourou de frente ao estacionamento e detonou um monte de carro, um reservatório de água muito grande. Eu tive com ele poucos dias, e aí chegou o dono da empresa falando: eu quero saber quem comprou essa caixa d'água, que vai responsabilizar por todo o dano. Aquele camarada foi para casa numa preocupação, problema financeiro. Eu vou ter que pagar isso, vou ter que arcar, será que é mesmo? Será que ele está blefando? Não ia pagar nada. O homem estava nervoso, falou na hora da raiva, não é? Não ia dar nada, mas ele foi com muita preocupação. Por causa de quê? Problema financeiro. Atingiu o quê? Saúde. Começou a dar uma dor de cabeça. Aí tomava remédio, não passava.
Toma mais um Doril, não passava. Agora toma de pirona, não passava. Falou assim, eu vou ter que ir no médico, essa dor de cabeça não passa, eu nunca vi um negócio desse, minha mão está formigando. Aí foi pro médico, mão formigando, dor de cabeça, já sabe o que é, né? Estourou uma veia na cabeça. Aí falou com ele, ó, não deita, não vira, não faz nada. Ele vai ter que fazer cirurgia hoje, vai ter que abrir, abriu, arrancou, abriu a cabeça, cortou o osso, abriu, para ele não morrer. Mas já estava muito sujo de sangue, então um lado dele ficou paralisado. Ele tem que, para pegar a mão aqui, ele tem que pegar e... Ou assim, um lado dele não funciona, você começa a babar de um lado, ele não sente. Um lado dele parou totalmente. Isso já deve ter uns 20 anos. Até hoje não voltou, não conseguiu, nem com fisioterapia, nem com nada, foi grave. Por quê? Problema financeiro gerou problema de saúde, tem que tomar cuidado. Hoje em dia o estresse está demais. A gente está vendo aí pessoas passando mal, às vezes tendo AVC, às vezes tendo parada cardíaca, tendo um monte de problema por causa de estresse. Por quê? Problema financeiro, pós-pandemia, um monte de problema. E o inimigo, ele trabalha. Primeira coisa que ele atacou aqui no financeiro. Quando Deus permitiu que o inimigo tocasse na vida de Jó, onde é que ele tocou? Financeiro, matou os bois, matou os gados, movimento dele. Aquilo ali era moeda corrente. Ele vendia, comprava, trocava, era negócio. Ele tinha compromisso. Ele tinha um monte de empregado. Da noite para o dia não consegue pagar os empregados. Da noite para o dia não tem folha de pagamento. Imagina o tanto de família desassistida. Imagina o tanto de família atrás de Jó. O que aconteceu? Cadê o salário do meu marido? Nós temos meninos lá para cuidar. E Jó, não sei de onde eu vou tirar. Perdi tudo semana passada para agora. E eu não estou tendo nem cabeça, porque eu estou enterrando meus filhos tudo. Eu perdi os filhos tudo também. Imagina bem, problema financeiro, o tanto que gerou de confusão na mente de Jó. E mesmo assim ele se manteve fiel. Então, meu irmão, a primeira coisa aqui, tudo queimado, os bens destruídos, tudo queimado. Problema de saúde pode ser gerado por causa de problema financeiro. Problema financeiro pode gerar problema emocional. Tem muita gente em depressão porque passou por problema financeiro. Eu conheço um rapaz, ele tinha várias lojas em BH, era um cara alegre, bacana. Aí trouxe Zezé de Camargo e Luciano no Mineirinho, fez um mega show. E o pessoal que organizou a festa levaram todo o dinheiro dele, inclusive os patrocinadores, voltaram para São Paulo. Até ontem ele não encontrou esse pessoal. Ele teve que ir vendendo loja por loja para pagar, quitar as despesas desse belo show que ele fez. Aí outro dia que eu estava lá conversando com ele, estava a foto dele lá na frente do jatinho com o Zezé de Camargo e Luciano. Ele falou, ô foto, cara, custou a vida dele. Entrou em depressão por causa de problema financeiro. Problema financeiro gera problema emocional também. Tem gente que está depressiva por causa disso, não é? Problema financeiro não é tão simples assim. Por isso que o inimigo ataca. E a gente vê aqui pessoas, famílias também sendo atacadas na área financeira. E a gente precisa vigiar. O problema financeiro também ataca a vida espiritual. Pastor, vida espiritual, é claro. Tem gente que às vezes está aí fervoroso, pregando, abençoado, dando palestra para lá e para cá, não é? Motivando, sendo usado pelo Senhor. De repente você vê ela moado, até a calça cai, anda assim meio cubucado, não é? Parece problema financeiro, o peso vem aqui, ele fica até emorgado. Mas você parou, rapaz, estou passando uns problemas aí, quebrei. E não consegue ser a mesma coisa, porque atinge. Então o inimigo sabe disso. E não é tão simples assim. Aí a primeira área que foi atacada foi na área financeira. Pode atacar o psicológico, pode atacar o emocional, pode atacar o espiritual. Quantos casais, meu irmão, vivia mil amores, e de repente, por causa de um problema financeiro, naquele momento ali, atinge o relacionamento de vocês, atinge o relacionamento nosso. Quem falou que fica a mesma coisa? Vamos separar, tem nada a ver isso aqui. Cabeça fica quente, pessoa fala que não deve. Isso quando não começa com aquele jogo de culpa, não é?
Porque se você é marido, quando você vai comprar uma coisa, a sua esposa fica com aquele negócio, você que sabe, é cilada, é fria. Você que sabe o que é? Está aguardando. Se der certo, bacana. Eu estava de acordo mesmo. Mas se der errado, meu filho, você vai escutar. Você perde a paz. Não é? É um problema financeiro. Né? Você que sabe. Tipo assim, faz. Você que sabe, vou dar opinião não. Não, é mandar opinião, porque se der errado, os dois quietinhos, senão depois fica o jogo de culpa. Mas você que fez, mas eu te perguntei, eu falei, você que sabe, né? Eu não queria mesmo não. Mas se der certo, não, eu falei, você que sabe, eu estava até de acordo. É mais ou menos por aí. Fica lá bem em cima do muro. Ele fala, você que sabe? Jesus amado. É cilada, viu, Vanessa? É cilada, toma cuidado. Segunda coisa, está no versículo 3, olha aí. Davi e os seus homens vieram à cidade, e ei-la queimada, e suas mulheres, seus filhos, suas filhas eram levados cativos. Como é que o inimigo trabalha? Primeira coisa que eu falei, financeiro, tudo queimado, tudo destruído. Depois, filhos, filhas, mulheres, parentes. Se o inimigo não consegue te atingir, meu irmão, ele vai atingir quem está do seu lado. Se ele não consegue atingir você e você está coberto, você está firme na fé, ele vai tentar usar quem está do seu lado. Se tiver uma brecha lá, ele consegue te atingir. Você sabia? Se tiver uma brecha no seu filho, o inimigo consegue te atingir através dele. Se tiver uma brecha na sua esposa, o inimigo consegue te atingir através dela. Se tiver uma brecha no seu marido, o inimigo consegue te atingir através dele, porque vocês vivem juntos, em família. Coisa que acontece lá fora, a gente nem sente. A gente nem sente. Imagina você passando na rua e alguém que você nunca viu fala assim, ô otário, você é besta demais. Você fala, cara bobo. Você vai para cá, daqui 5 minutos você nem lembra disso. Mas imagina um filho seu falar assim, ô otário, você é besta, você é bobo demais. Já é diferente. Você fica angustiado. O que meu filho está falando? Ou seu pai virar para o filho, ô otário, você é besta demais. Não pode. Sabe por quê? É sangue do meu sangue, é carne da minha carne. Imagina o marido falar, a mulher falar. Por isso que a Bíblia fala, há poder nas nossas palavras. Então aqui, levou o quê? Levou os filhos, levou as filhas, levou as esposas, aí mexeu naquilo que é da gente. E não conseguiu me levar, mas levou ele. Aí o que acontece? Eu sinto do mesmo jeito. O inimigo trabalha assim, meu irmão. Aliás, ele trabalha assim com Deus. O inimigo tem ódio de Deus. O sonho dele era pegar Deus, mas ele sabe que não tem a mínima condição de fazer isso. Aí como que ele consegue atacar Deus? Me atacando. Porque quando ele consegue me atacar, Deus sente. Então a única maneira que o inimigo achou de fazer Deus sentir alguma coisa é atacando o que Deus mais ama, que é a nossa vida. E da mesma forma, se o inimigo não consegue te atacar, que você já é estruturado, você está firmado, você está enraizado, ele vai atacar os seus. E é preciso cobrir de oração, é preciso resgatar, é preciso correr atrás. A gente vê quantas famílias passando por momentos difíceis, porque conseguiu atingir os seus. Você já viu alguém falar assim, se eu pudesse eu rachava a cabeça daquele menino e colocava juiz lá dentro. Se eu soubesse eu pegava a cabeça daquele irmão, ele com um mês ele ia ser uma bênção, que ele tem potencial, eu sei, quando ele firmar Deus vai abençoar, mas só faz besteira. Já viu gente que fica fazendo besteira? É igual o boi indo para o matador, ele está caminhando ali para a morte. Se a gente pudesse abrir a cabeça da pessoa, a vida dele ia melhorar, mas não pode. E às vezes é assim, meu irmão. Ele não consegue fazer com você, vai atacar os seus. A gente vê isso na Bíblia inteira. O inimigo atacando os nossos, para nos atingir. O inimigo atacando as crianças. O inimigo atacando os jovens, os adolescentes, aquele que dá brecha. Ou você pensa que o marido que dá brecha, a esposa não sente. Aí ele está dando brecha e vai se virar com Deus lá. Você sente. Você sente.
Por isso que casamento, a união de duas pessoas é uma coisa complexa. Para dar certo, precisa dos dois estarem no mesmo propósito. Não dá para um puxar para cá e o outro puxar para lá. Para dar certo, os dois têm que estar no mesmo propósito, servindo ao mesmo Deus, sabe, com os mesmos pensamentos. Podem andar dois juntos, se não estiverem de acordo, não dá. Então, para dar certo, meu irmão, precisa dos dois. E para dar errado, um só dá conta. Para edificar um casamento, precisa dos dois. E para dar errado, um só consegue. É só um só perder o juízo. O outro pode estar orando, jejuando, pode estar fazendo de tudo. Aquele que quiser sozinho destruir um casamento, qualquer um aqui consegue. É só perder o juízo. Você consegue destruir um casamento sozinho, mas ninguém aqui consegue levantar um casamento sozinho. Precisa dos dois. Por isso existe o grau de dificuldade. Aliás, para a bênção, o caminho sempre é mais árduo. Isso é verdade. E para a maldição, o diabo sempre encontra um caminho mais curto. Para ser abençoado, meu irmão, você tem que ter responsabilidade, você tem que ter paciência, você tem que ser educado, você tem que passar pelo vale, você tem que passar pelo deserto. Mas para ganhar as coisas fáceis aí, o inimigo oferece coisa fácil da noite para o dia. Primeiro, não dura. Segundo, você troca pela sua eternidade. O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Vocês já viram que para o mal tudo é mais fácil? Quem que aprende a adorar a Deus, servir a Deus de verdade, sem Bíblia, sem congregar, sem pôr o joelho no chão, sem negar a si mesmo? Quem consegue? Ninguém. Mas qualquer povoado que você vê aí que nunca ouviu falar de Bíblia, de Jesus, de nada, você vai lá no meio dos índios, eles já aprenderam a fazer macumba. Eles fazem sacrifício para Satanás. Vocês já viram? Chega lá o costume deles, e acende um negócio, e passa um troço aqui, e mata o outro, e derrama o sangue. Onde é que eles aprenderam isso? Por mal, meu irmão, o negócio brota naturalmente, né? Você já deixou um lote vazio, e vem um tempo de chuva, aí daqui a pouco você vai lá e nasceu um tanto de pé de laranja, não é sozinho, couve, né, quiabo, e aqui tanto de fruta, não é assim? Nasce tudo assim sozinho? Não? Nasce o quê? Capim, carrapicho. Oi? Então, mas não nasce um pé de fruta. Vocês já viram praga de gafanhoto? Aí vem a praga de gafanhoto, aí tá aqui as casas com a grama tudo grande, eles vêm, corta, deixa tudo aparadinho, tudo bonitinho, né? Tira os matos, tudo. Aí não toca nas frutas e deixa tudo bonitinho, né? Faz aquele trabalho assim de como é que chama? Jardinagem, não é? Os gafanhotos, não é assim que eles fazem? E deixa tudo arrumadinho pra gente? Não, eles vão para a lavoura. Eles passam pelo capim, não quer o capim não, ele vai para a lavoura. Quer comer o que o cara custou plantar lá, gastou dinheiro para plantar. Não é por mal, meu irmão, o negócio é assim. E na nossa vida é a mesma coisa. É a mesma coisa. Então tem que tomar cuidado, porque os gafanhotos, o mal está aí. E às vezes a gente descuida e não consegue tocar na nossa vida, vai querer tocar nos nossos. E aqui levou o quê? Levou os familiares. Terceira coisa está no versículo 4. Já estou terminando. Versículo 4. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Quando o inimigo ataca uma família, meu irmão, primeiro, financeiro é atacado. Ele ataca no financeiro. Segundo, se não consegue derrubar você, vai querer derrubar os mais fracos. Terceiro, emocional. Davi chorou até não aguentar mais. Emocional. Seu emocional vai ser atingido, não tem jeito. Isso é inevitável. Você tem um problema de família e você ficar assim, não estou sentindo nada. Mentira.
Jesus sentiu, Davi sentiu, eu sinto, Davi chorou, eu choro, Jesus chorou, eu choro, você chora, tem problema nenhum nisso, nós vamos sentir, emocional, você vai sentir, você vai ter problema emocional. Agora tem que tomar muito cuidado, porque quando a gente tem problema emocional, dificilmente a gente se levanta e enxuga as lágrimas. Sabe o outro que levantou, enxugou as lágrimas e passou para cima? Quem que edificou os muros de Jerusalém? Neemias. Ele não chorou também? Quando falou assim, como é que está lá? E aí, chegaram, beleza? Como é que estão os parentes lá? Rapaz, tem notícia boa para você não. O quê? Está tudo destruído. O quê? Cidade destruída, queimada, os bens, tudo acaba. Mesma coisa. O inimigo atacando, mesma coisa. Cidade destruída, os muros queimados. Lá está um horror, e as famílias agora estão entrando gente que não podia, estão saindo para lá, está misturando, está uma bagunça aquele negócio. O que Neemias fez? Emocional dele, na hora ele sentiu, foi chorar. Quem que fica bem sabendo, meu irmão, sua família não está bem? Quem que fica bem sabendo que as portas estão destruídas? Quem que fica bem sabendo que está tudo queimado? Quem que vai ficar rindo, sabendo que levou as pessoas? Não, o emocional é inevitável. Tem problema nenhum. Quando mexe com a família, meu irmão, atinge diretamente o nosso emocional. E tem pouca gente que sabe tomar atitude com o emocional abalado. O emocional abalado, meu irmão, ele é 80% de vantagem para o inimigo para fazer você tomar atitude errada. Quando você está com o emocional abalado, quando o seu cortisol vai lá em cima, quando o hormônio ruim toma conta da sua vida, você perde até o raciocínio. Eu já falei aqui uma vez, você pega aqui uma madeira dessa largura daqui até lá, ó, e manda qualquer um aqui andar em cima dela, para lá e para cá, ele anda 10, 20 vezes e nem uma vez ele pisa fora. Coisa mais fácil do mundo, andar em cima de uma linha. Agora põe essa mesma tábua entre um prédio e o outro. Então aquilo lá para baixo, que vê os carrinhos desse tamanho, e vê o perigo dele cair dali, o emocional dele, é abalado. Quando o emocional é abalado, entra o quê? O medo. E a adrenalina. Aí fica doido. No terceiro passo você caiu. Porque o emocional abalado só puxa a gente para baixo, faz a gente errar. A gente não tem controle. E quantas pessoas aí estão perdendo a direção de Deus, estão perdendo o direcionamento do Senhor, porque o inimigo conseguiu mexer com o seu emocional. E às vezes você não tem capacidade de parar, enxugar as lágrimas e falar: pera aí, eu já busquei de Deus, agora Deus me deu estratégia, eu estou na presença de Deus, Deus está no controle, as coisas vão chegar no lugar. Não deixa o inimigo levar seu emocional, não deixa ele te destabilizar. Você tem que estar estabilizado, você tem que estar firme. Tem pessoas que, porque perdeu um ente querido, que é muito difícil mesmo, na primeira semana a gente não consegue fazer praticamente nada, a gente fica improdutivo. Quem já perdeu pai, mãe, ainda mais eu, quando perdi meu pai, a consideração que eu tinha pelo meu pai, que eu tenho, muito grande, um grande homem de Deus, um grande exemplo na nossa vida, um homem de ouro. Quando eu perdi, eu senti demais. O emocional da gente fica extremamente abalado. E eu falei com o pastor Gilberto: deixa eu quieto no meu canto, eu não quero falar nada. Faça aí, por favor, o fúnebre. E ali lotou, não cabia mais gente naquela igreja metodista wesleyana do bairro Industrial. E ela ainda pegou o microfone e falou: você me pediu para ficar quieto, mas eu vou te chamar aqui. Ainda me chamou lá na frente. Mas é difícil, é muito complicado, e nós precisamos saber lidar com o nosso emocional, porque nós temos um Deus que cuida da nossa vida. A Bíblia fala muito do emocional, meu irmão. A Bíblia fala muito de pensamento. A Bíblia fala muito de coisas do coração. Coração não é o órgão para bombear sangue. Coração é sentimento, fonte do nosso sentimento. A Bíblia fala: não anda ansioso por coisa alguma, fica tranquilo. E ainda dá um conselho: alegrai-vos e alegrai-vos sempre. Alegra,
não deixa a depressão te bater, não deixa a tristeza te pegar. Você tem condição de fazer isso, luta contra isso, porque o próprio Deus sabe que a nossa estrutura não foi feita para viver triste o tempo todo, com o emocional abalado. Lá em Êxodo fala um versículo muito interessante, fala, e o povo parou de buscar a Deus, porque a tristeza tomou conta do coração de cada um deles. A tristeza fez com que o povo não tivesse mais vontade de buscar a Deus. A tristeza constante. E aqui Davi fica triste, Davi chora, mas ele levanta e vai atrás. Daqui a pouco ele volta chorando, triste. Não, ele volta festejando, com cada um dos seus familiares atrás dele. Ele volta festejando. E para terminar, está no versículo 6. Isso aí acontece com quase todo mundo também. Davi muito se angustiou. Olha só, depois de chorar até não aguentar mais, angustiou de novo. Davi muito se angustiou, pois o povo falava em apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa dos seus filhos, das suas filhas. Porém Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Olha aqui, o que o emocional faz? Davi emocionalmente abatido, chorou. Aquele povo também emocionalmente abatido, também chorou. A atitude de Davi, buscar a Deus e levantar, porque era segundo o coração de Deus. E a atitude daquele povo, querer apedrejar Davi. Quem tem visão de Deus, meu irmão, vai buscar no Senhor e alcança a vitória. Quem não tem, vai procurar um para acusar. Quem não tem visão de Deus, vai procurar um para jogar pedra. E geralmente é o líder, geralmente é o pai de família, né? Que funciona dentro da casa como um para-raio, que às vezes tudo vem em cima dele, que às vezes o filho vê o pai e acha que é saco de pancada. Isso aí eu posso falar o que quiser. Você tem que tomar cuidado com coisa que você vai falar com seu filho, mas o filho não toma cuidado com o que vai falar com o pai mais, porque ele é saco de pancada, quer apedrejar. E às vezes tudo que acontece dentro da casa, às vezes um mau uso do filho mesmo, mas às vezes alguma coisa que dá errada, o pai é culpado, aí quer apedrejar ele, quer apedrejar a mãe. Quantas pessoas aqui já estão sofrendo por tomar pedrada de gente que você investiu nele a vida inteira? Às vezes o pai investe na vida do filho a vida inteira, e ele ganha o quê? Uma pedrada. Ah, mas alguém pega pedra literalmente? Não. Hoje em dia as pedradas são diferentes. Às vezes a mãe lava a roupa, não tem estudo, sabe nem ler nem escrever, lava a roupa para os outros, a vida toda para pagar a faculdade da filha, mas no dia da formatura fala, mãe, não vai não, que eu tenho vergonha, que a senhora já está acabadinha, e as mães da minha colega é tudo bonitinha. Isso é uma pedrada. Coisas que acontecem dentro da família. Filho que tem vergonha da mãe, do pai, quando vai numa reunião de escola, isso é uma pedrada. Filho que não honra pai, não honra filho, isso é pedrada. Eles queriam apedrejar Jesus, mas isso é natural. Quando acontece algum problema, quem é apedrejado é aquele que está na frente. A igreja está indo uma benção, tá? O pastor é uma maravilha, mas se der uma crise, ou esvaziar tudo, o pastor, sei o que, ele toma pedrada. Se é líder de departamento, estiver indo tudo bem, deu louvor, jovens, escola bíblica dominical, dança, estiver indo tudo bem, Graça, maravilha, coraçãozinho, né? Mas se der problema, se o inimigo conseguir fazer alguma coisa igual levou tudo aqui, entrar um período de ruína, dificuldade, vai tomar pedrada. E a gente tem que tomar cuidado, meu irmão, porque quando Moisés estava ali com o povo, Moisés orava, Deus respondia. Moisés subia para o monte, vinha com resposta, Deus revelava. Chegava diante do mar, abria o mar, eles viram isso tudo. Deu sede, tocou na rocha, orou, falou com a rocha, saiu água, beberam água. Mas no momento que estava com sede, sabe o que eles fizeram? Montaram em cima de Moisés, apedrejaram Moisés.
Eles colocavam o dedo assim, ó, na cara de Moisés e falaram: você tirou nós lá do Egito, rapaz, você não tem responsabilidade não. Lá a gente tinha cebola, tinha carne, e tirou a gente, iludindo a gente, falando que ia ser uma bênção. Você é um irresponsável, você é uma pedrada. E no dia que saiu água da rocha, depois que Moisés ficou irado, de tanto eles falar na cabeça de Moisés, tanto eles apedrejar ele, eles foram comemorar a água lá, até esqueceu o que falou com Moisés. Moisés foi para um canto chorar. Às vezes, meu irmão, você xinga seu pai, você xinga sua mãe, você maltrata, você não honra, perde a oportunidade de honrar seu pai ou sua mãe, e dá pedrada de tudo enquanto é jeito. Mas sabe, no outro dia você esquece o que você falou, mas ele está lá no quarto chorando. E Davi estava aqui, ó. Ainda bem que Davi é segundo o coração de Deus, que não deixou se abater, mas foi buscar a Deus, foi buscar o Senhor. Estão querendo te apedrejar? Estão, mas eu vou buscar a vitória assim mesmo. Eles não sabem o que estão fazendo. Não foi assim que Jesus falou? Porque apedrejaram Jesus também, porque bateram em Jesus também, porque furaram Jesus também. Jesus, no último momento, não usou o recurso que ele tinha e o crédito que ele tinha com o pai. Falou: pai, eu vou pedir uma coisa. Essas pessoas que estão ouvindo minha palavra, salva. Mas esses bandidos aqui que me machucaram, torra eles igual carvão. Foi isso que Jesus falou? Não. Pai, perdoa eles também. Eles não sabem o que está fazendo. Sabe o que aconteceu? O pai ouviu a oração. Sabe lá em Atos do Apóstolo, quando Pedro prega e fala assim: mais de 2.000 almas converteram? Eles estavam lá. O pai salvou eles também. Sabe por quê? Jesus intercedeu por eles. Eu sei, meu irmão, que seu marido tem livre-arbítrio. Se você quiser fazer besteira, ele vai fazer. Eu sei que sua esposa tem livre-arbítrio. Se ela quiser fazer besteira, ela vai fazer. Eu sei também que os filhos têm livre-arbítrio. Se quiser fazer besteira, vai fazer. Eu sei que Deus não interfere no livre-arbítrio de ninguém, mas eu também sei que Deus é poderoso para mover situações e tratar com as vidas, porque Ele ouve a nossa oração. Eu sei também que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Eu sei também que Deus é muito maior, muito maior, que está em nós do que o que está no mundo. Eu sei que o diabo tem poder para saquear e entrar nas famílias e levar, mas eu sei que Deus também tem poder para nos dar força e ir lá resgatar tudo de volta. Porque Davi reuniu força, e ele foi. No meio do caminho, a metade dos soldados não aguentaram. Eram 400, 200, falou: a gente não dá conta mais. Meu irmão, Deus olha a sua intenção. Você vai até onde você dá conta, mas você tem que ir. E eles pararam no meio do caminho e falaram: daqui a gente não passa. Falou: tá bom, pode ficar aí. Foram lá e resgataram todas as mulheres, todas as crianças, todos os animais. E eu fico imaginando aquelas famílias que estavam ali, faltando o seu irmão, faltando o seu pai, faltando sua irmã, vendo Davi chegando com cada pai de família, dando mão para os seus filhos, para os seus cônjuges. E essas famílias poderiam ter olhado, e eu tenho certeza que eles disseram: esse é o meu pai, esse é o meu pai, esse é o meu pai que crê no Senhor. Sabe, você pode estar passando luta, mas na hora que Deus te der vitória, aqueles até que zombaram de você vai falar assim: esse aí é o meu pai, que não desiste de mim. Esse é aquele que vai para a batalha, que não aceita a perda. Esse é aquele que não se curva. José do Egito, meu irmão, depois que passou por todas as provas, ele estava lá num cargo maravilhoso, financeiramente maravilhoso, psicologicamente maravilhoso, saúde maravilhosa, tudo novo, bonito, rico. Todo mundo podia olhar e falar assim: não falta nada na vida desse homem, porque tudo que o diabo levou, Deus trouxe de volta. Mas tinha uma coisa que estava para trás ainda: a família. Só a família que estava para trás. E Deus olhou e falou assim: ele é meu.
Ele é fiel. Ele permaneceu. Deus deu ordem aos anjos. As coisas na terra movimentaram. Deu crise de um lado, fartura do outro, movimentou tudo. Só sei que com aquele movimento todo, uma coisa específica aconteceu. José no trono, e depois alguém falou assim: tem visita aí, falou assim, manda entrar. Quando entrou, sabe quem que era? Os irmãos de José. Precisando de quê? Mantimento. Sabe o que José fez? Eu vou levar, mas traz Benjamim, traz meu pai, traz todo mundo. Vocês não moram lá mais não, vocês vão morar aqui. A família foi resgatada. Sabe o que eles falaram? Quem somos nós? Nós te vendemos, nós te jogamos na cisterna. Ele falou: esquece, esquece, agora é vida nova. Esquece, esquece essas feridas, esquece essa mágoa, essa raiz de amargura. Agora é vida nova. Deus tem vitória para a nossa vida. Meu irmão, vida nova. Deus tem vitória para a nossa família. Deus tem vitória para a nossa casa. Fica de pé, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, toma cada família representada. Esse ataque, Pai, nas famílias estava sob a liderança de Davi. Acontece do mesmo jeito na nossa vida. Famílias aqui que às vezes todas as áreas estão sendo atingidas, tanto o financeiro, quanto o psicológico, quanto o emocional, quanto através de outros estão sendo atingidos. Ó Deus, mas que o Senhor venha trazer a solução, a bênção. Talvez tem famílias aqui que está passando só um desses pontos, mas já está sendo uma tribulação. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, dá autoridade para esse pai de família, para essa mãe de família, mesmo que ele chore até não aguentar mais, como Davi, mas quer ver se levantar e saber que o Senhor é o nosso Deus, o nosso refúgio, o nosso braço forte, e muito maior que está em nós do que o que está no mundo. Toma nossa casa, nossos filhos, nossos negócios, nossos bens, nosso ministério. Oh Pai, que o propósito do Senhor venha cada vez mais crescer na nossa vida. Toma a nossa vida diante do Senhor, Pai, e nos abençoa, em nome de Jesus. Vamos aplaudir o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Quem que não veio no último culto de primícia, que estava aqui a banda Black to Black? Quem que não veio, que perdeu? Vocês perderam, mas dia 10 do mês que vem eles vão estar de novo. Amém? Dia 10 do mês que vem, marca na agenda, domingo, eles vão estar aqui de novo, e vai ser uma benção. E eles disseram que da última vez não deu para vir todo mundo, mas que dessa vez vai vir a banda completa. Então preparar o grupo de dança, uma festa maravilhosa, dia 10 do mês que vem, vai ser um culto muito abençoado, você não pode faltar, pode convidar mais gente para vir participar também. Amém? Vamos orar. Deus abençoe a nossa vida, nossa semana. Ah não, pode sentar um minutinho. Não, pode distribuir aqui. Cada mulher vai receber uma lembrancinha. Você não esqueceu não, Adri? Eu já estava esquecendo. Tentando. Amém. Uma lembrancinha. Alguém ajuda aí o irmão Neilson, por favor, para andar mais rapidinho. Irmão, você que não está vindo na escola dominical, você está perdendo. O estudo já estava uma benção, agora vai ficar melhor ainda, que a gente está entrando em algumas matérias mais interessantes, porque a gente estava estudando mais a questão da supremacia da palavra, a origem da palavra, por que a gente como que a gente prova que a palavra não tem erro, como é que a gente pode ter certeza que na Bíblia não existe erro, não é? Como que foi montado, né, os textos da palavra, e muito interessante o estudo. Então agora a gente entra em matérias mais puxando para os nossos dias, da aplicação da palavra, como que a palavra vai produzir na minha vida,
como que eu devo ler a Bíblia, como eu devo interpretar a Bíblia, né? Então, muito interessante. Você que não está vindo, passa a vir, que é uma benção, os estudos estão uma benção. As crianças também, a gente está vendo cada vez mais aumentar o número de crianças, e você traz a criança para a escola dominical, além dele aprender a palavra, ele aprende a conviver em sociedade, ele aprende sobre regra, ele aprende sobre horário. Você está ajudando a formar, a moldar o caráter dessa criança, né? Quando ele chega, uma criança que é acostumada a vir na escola dominical, quando ele chega na escola secular, os professores notam a diferença da desenvoltura, né? Amém? Vamos ficar de pé? Vamos orar. Oi? Musicalização, quarta-feira, 7h30. Amém? Então as crianças estão fazendo a musicalização, elas não pagam nada, a professora recebe, a igreja está pagando para a professora, para você poder colocar o seu filho, né, para aprender a musicalização. A idade? 7 a 12 anos. Amém? Musicalização, quarta-feira, 19h30. O balé de 2 a 6, 19 ou 19h30? Oi? 19h30 também, tá? O balé pode trazer também as crianças, já para ir aprendendo. É uma bênção também. Amém? Vamos orar. Deus, obrigado pela presença, pela graça, pelos louvores, pelas orações atendidas, pelos milagres que o Senhor já liberou, pelas curas, ó Pai, das pessoas que vieram aqui no altar. Ó Pai, obrigado, Senhor, pelo alimento do Senhor. Continua abençoando a nossa vida, cada família aqui representada, que receba a Tua bênção, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, abençoa a nossa semana, dando uma semana de vitória, de bênção, repreendendo todo o mal, tudo que não procede do Senhor, todo ataque do inimigo, toda cilada, seja quebrada pelo poder do Senhor. Ó Pai, mas o Senhor venha abençoar a vida de cada um dos irmãos, restaurando o ânimo, a alegria, a bênção, os sonhos, abrindo portas, ó Pai, enviando bênçãos, repreendendo tudo que não é do Senhor, mas acrescentando todas as bênçãos, ó Pai, que nós sabemos que o Senhor tem preparado para a nossa vida. Nos leva em paz, debaixo das poderosas mãos do Senhor, em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo do Senhor seja com todos nós, em nome de Jesus. Amém.